Fala galera, e aí? Tudo tranquilo? Bom, vamos para talvez uma das nossas últimas aulas remotas, né? Um dos nossos últimos vídeos, talvez, né? Não sei, vamos ver como é que vai ser, porque semana que vem a gente já tem um encontro, né? A gente vai se conhecer pessoalmente, já vamos ter aula de novo, quadro, e isso é bem bacana, né? Bom, então nessa curta APC aí do finalzinho de julho que a gente teve, a gente tratou de um pouquinho de impulso e quantidade de movimento. E eu vou te dar uma breve explicação sobre e também vou tentar te orientar como resolver as questões, tá? Já peço desculpas porque tem uma motosserra aqui próxima, tá? E volta e meia o pessoal liga, então vai dar uma poluída um pouquinho no áudio, tá? Mas já peço desculpas de antemão, tá joia? Bom, indo lá para nossa PC, a gente tem aqui o conceito de impulso, né? Bom, de maneira bem simples, galera, conceito de impulso, tá? E aqui embaixo a gente tem quantidade de movimento. Então eu vou dar uma explanada para vocês, de maneira rápida, o que vem a ser cada um dessas questões, tá? Impulso nada mais é do que você analisar o que, o que, qual é a consequência da atuação de uma força, né, durante um intervalo de tempo em algum objeto, tá? Como assim, professor? Bom, se você pensar é um pouco lógico, né? Se você aplica uma força num objeto durante um intervalo de tempo muito pequeno, você dá um peteleco no objeto, você gera um impulso pequeno, né? Como assim? O que isso quer dizer? Se você gera um impulso pequeno, você altera pouco o movimento daquele objeto, né? Se o objeto está parado, você dá um petelequinho nele rapidinho, né? Não muito forte, você mexe. Se mexer ele, você vai mexer pouco, tá certo? Já se você aumenta, né, a força, se você dá um peteleco com muita força ou empurra esse cara, né? O que significa empurrar esse objeto? Significa você deixar a sua força atuando durante um tempo maior. Aí você, consequentemente, vai alterar mais o movimento desse objeto. Concorda comigo? Então, impulso nada mais é do que você olhar para a consequência da intensidade da força e do tempo que essa força atua em algum objeto ou em algum sistema, tá? É óbvio que quanto maior a força, maior vai ser o impulso que você gera, e quanto maior o tempo de aplicação dessa força, o tempo de atuação dessa força, também vai ser maior o impulso que você vai gerar, tá certo? Tanto que, né, se a gente olhar aqui, ó, a nossa equação do impulso, ó, é F, que é a força, vezes o intervalo de tempo, tá certo? Então F vezes ΔT. Ou seja, o nosso impulso, que é uma grandeza vetorial, tá? É um vetor, tem módulo, direção e sentido. Ele depende da intensidade da força F, que também é um vetor, e depende da variação de tempo que essa força ficou atuando. Lembrando, né? Não existe intervalo de tempo negativo por enquanto para a gente na física. Então, a única maneira do impulso ele ser um valor negativo é se a minha força for negativa. E o que significa, né, essa força ser negativa? Significa que ela está atuando no sentido contrário do que eu escolhi como positivo. Tá certo? Tudo bem? Bom, então continuando aqui, galerinha, né? O que a gente tem a mais aqui na nossa PC, né? Existe um gráfico aí, né? Todo variável, e ele tá aí para nada mais, nada menos do que te mostrar que o impulso de uma força que muda com o passar do tempo, tá? Se eu vou empurrando um objeto e hora eu faço mais força, hora eu faço menos força, né? E eu estou empurrando esse objeto, empurro forte, empurro fraco, eu estou variando a minha força. Para esse tipo de situação, eu só consigo calcular o impulso gerado, tá? O impulso aplicado através da área do gráfico, tá? Se a gente olhar aqui, ó, eu só consigo calcular o meu impulso através da área desse gráfico aqui. Tá beleza? Então eu pego a área embaixo dessa figura, ó, pode ver que A e B formam um triângulo, tá? E D aqui já forma um trapézio, tá? E lá do outro lado o Ezinho forma um retângulo. Então você, lá da matemática básica, você deve lembrar como é que você calcula a área de um triângulo, a área de um trapézio, a área de um retângulo, né? Então você pode sair calculando essas pequenas áreas, tá bom? Se for o caso, e depois somar elas, e aí você vai ter
o impulso gerado, o impulso total gerado por essa força, tá? Tudo bem? Bom, continuando então, aqui embaixo você tem um exemplo, tá, de cálculo de impulso, tá? Um pouco para baixo da PC você tem um exemplo de cálculo de impulso através da área, né? Ó, a base vezes a altura sobre 2. O que é essa área aqui? Isso aqui é a área A. Por que é a área A? Porque é um triângulo, professor. Então, um triângulo se calcula a área como base vezes a altura sobre 2. O que é a área B? Também é um triângulo, né? Se você voltar aqui em cima, ó. Também é um triângulo, forma um triângulozinho, retângulo. Então também é o mesmo cálculo. A área CD é um trapézio. Como é que você calcula a área de um trapézio? Você pega a base maior, a base menor, soma, multiplica pela altura do triângulo e divide por 2. Tá certo? Então é isso que está feito aqui. E a área E é simplesmente multiplicar, né? É um triângulo, você multiplica comprimento vezes altura. E no final, para você ter o impulso, você soma todas essas áreas. Tá? Somou todas as áreas, você tem um impulso total, que no caso daquele gráficozinho do exemplo ali, é de 12 newton por segundo, tá? Presta atenção nessa unidade, por quê? Da onde veio esse N vezes S, professor? Veio daqui, ó. Força é medida em newton, tempo é medido em segundo. Então você tem newton vezes segundo. Essa é a unidade de medida do impulso. Tá joia? Bom, continuando agora, a gente vai para nossa quantidade de movimento, tá? Quantidade de movimento e impulso, pessoal, eles têm uma relação bem íntima, tá? Como assim? Bom, já na APC de agosto, né, que a gente vai estar com aulas presenciais, então a gente vai falar disso em sala de aula, tá? Eu te espero lá. Já na APC de agosto, o que acontece? A gente vai ver um teorema, tá? Que me diz qual que é a relação entre essas duas grandezas físicas, impulso e quantidade de movimento. Por enquanto, vamos ver elas separadas, tá? Então, quantidade de movimento, que é o nosso segundo tópico aqui da apostila. O que é a quantidade de movimento? Quantidade de movimento, que é o produto, né? Matematicamente falando, é o produto da massa vezes a velocidade do corpo. Essa quantidade de movimento, ela serve para me dizer, né, de certa forma, o quão difícil é, ou o quão fácil, talvez, né, seja, quão difícil ou quão fácil, depende do valor, que é para eu alterar o movimento de um corpo. Vou te dar um exemplo. Imagina uma carreta carregada de... Pensa na coisa mais pesada que você conhece aí, tijolo, cimento, areia, pedra, não sei. Uma carreta carregada de pedra, tá? Então ela tem lá suas 80 toneladas, 80 mil quilos, tá? Se essa carreta tiver a míseros 10 km por hora, se ela estiver se movendo a 10 km por hora, quase parada, bem devagarzinho, e eu pedir para você, olha, fica ali na frente dela e freia ela com a sua mão, você acha que vai ser fácil, mesmo ela estando a 10 km por hora? Não vai, né? Por quê? Porque ela tem uma massa muito grande, tá bom? E um exemplo agora tá, da mesma situação, só que eu vou mudar a variável. Você pega um carro comum, tá? Uma pessoa dentro, levinho, só que coloca ele a 100 km por hora. Então a massa dele é pequena, né? 700, 800 quilos, tá? Para automóveis, né? Para 80 mil quilos que a gente falou antes, 800, 700 quilos é pouco pra caramba, né? É quase 10 vezes menos. Então pega esse carro, coloca ele a 100 km por hora e aí eu falo pra você, entra na frente e segura, né? Lógico, né? Obviamente você vai falar, professor, você tá doido, né? Eu não vou entrar na frente de um carro a 100 km por hora. Primeiro por quê? Porque eu, né, vou virar sei lá o quê. Segundo que mesmo que eu não vire, eu não vou conseguir parar esse carro, tá certo? Por que eu te dei esses dois exemplos? Para você ver a importância da massa, no caso do caminhão, e da velocidade, no caso do carro. Então, quantidade de movimento, que é o produto da massa vezes a velocidade, tá? Essa é a equação, Q de quantidade é massa vezes velocidade. É uma grandeza que me fala o quão difícil é ou o quão fácil seria eu alterar o movimento de um corpo, tá certo? Então, quanto maior a quantidade de movimento, mais difícil é para eu mudar o movimento desse corpo, mais energia esse cara tem com ele. Então é mais difícil de eu fazer uma alteração, né, em termos de movimento com esse objeto, tá certo? Se eu tenho uma quantidade de movimento pequenininha, né, e como é que eu tenho uma quantidade de movimento pequena? Tem duas maneiras, ou eu tenho uma massa muito pequenininha, ou eu tenho uma velocidade muito baixa, aí a quantidade de movimento é pequena. Se a massa e a velocidade forem pequenas, aí a quantidade de movimento é mínima, tá? Se eu tenho uma quantidade de movimento pequena, então seria relativamente fácil de eu alterar o movimento desse objeto. Tranquilo? Bom, então vamos aqui para nossa APC. Tá? E você tem aqui a equação, quantidade de movimento é massa vezes velocidade, tá? Lembrando já da unidade, tá? Massa se mede como no sistema internacional? Quilograma, velocidade, metro por segundo.
Então a unidade de medida da quantidade de movimento é quilograma metro por segundo, tá certo? Você tem um exemplozinho aqui, um caminhão A, um caminhão B, já já vai aparecer uma questãozinha que vai mandar você calcular isso aqui, tá? Mas por enquanto você tem algumas questões teóricas, tá? Vou responder algumas delas com você, tá? Olha só. Primeira questão. Para as afirmativas abaixo, sobre impulso de uma força, indique verdadeiro ou falso, tá? Então isso aqui são questões que envolvem os dois assuntos, tá bom? Bom, então impulso. Deixa eu fechar isso aqui, né? A unidade de impulso de uma força no sistema internacional é Newton por segundo? Verdadeiro, né? É força vezes velocidade. O impulso é uma grandeza escalar? Não. O que é uma grandeza escalar, professor? Só depende do módulo, só precisa do módulo. Não, o impulso é um vetor. Eu preciso do módulo, eu preciso da direção e do sentido dele, tá? Então essa segunda é falso, tá? Vamos pegar mais uma aqui. A equação do impulso de uma força nos mostra que a força e intervalo de tempo são inversamente proporcionais. Como assim, professor? O que é isso? São inversamente proporcionais. Força e intervalo de tempo. É verdade, tá? Quanto maior a força, né, para um determinado impulso, quanto maior a força, menor é o tempo que eu preciso que ela atue. E vice-versa, né? Se eu deixar um tempo muito grande atuando, eu não preciso de uma força tão grande para gerar o mesmo impulso, tá certo? Então, verdadeiro, tá? Essa aqui é uma afirmação muito legal, tá? O airbag aumenta o tempo de colisão do ocupante do carro com o painel, diminuindo assim a força média atuante sobre ele no mesmo da colisão. Pessoal, isso aqui é uma questão interessante, tá? Enem adora questão de airbag e cinto de segurança quando vai falar de força, leis de Newton e de impulso, tá bom? O que o airbag faz? O que é aquela bolsa que se infla, né? Ela estoura ali de repente na cara da pessoa, né? Mas o intuito não é machucar, né? Mas ela infla. Por quê? Porque daí você entra com a cabeça dentro daquela bolsa e ela vai murchando, tá certo? Olha, presta atenção. Você começa a afundar como se fosse um travesseiro o rosto naquela bolsa de ar e ela vai murchando, ela vai desinflando. O que você está fazendo fisicamente aí? Você está aumentando o tempo, tá, de atuação de uma força. Lembra que já agora há pouco a gente deu verdadeiro quando a afirmação falou que força e intervalo de tempo são inversamente proporcionais? Então, se isso é verdade, se você está aumentando o tempo de atuação de uma força, você pode diminuir o valor dessa força. E o que é prejudicial para a gente num acidente, né? Como é o caso dessa afirmação? Você não ter uma força muito grande atuando sobre você, tá? Porque se uma força muito grande atuar sobre você, você pode se machucar, se quebrar ou até perder a vida, tá certo? Então, o airbag faz exatamente isso, tá joia? Então aqui, verdadeiro também, tá certo? Bom, a 2 eu vou deixar para vocês fazerem, vamos resolver a 4. Com base no gráfico ao lado, calcule o impulso da força do intervalo de 15 segundos. Apresente os cálculos, tá? Pessoal, aqui tem duas opções para você fazer. Se você lembrar do cálculo da área do trapézio inteiro, você pode fazer ela de uma vez só, tá? Professor, não lembro do cálculo da área do trapézio, tá? Então o que você pode fazer? Você pode pegar esse retângulo aqui, ó, de 0 a 8 e de 0 a 15, tá certo? Esse retângulozinho, calcular a área dele, depois sobra um triângulo, né, que é de 8 a 15, né, esse triângulozinho aqui no final. Calcula a área do triângulo. Pegou a área do retângulo, soma com a área do triângulo, né, para formar a figura toda, você tem a área total. Pode ser assim também, tá? Isso aqui é livre para você escolher. Eu prefiro calcular a área do trapézio, porque aí é menos trabalho, tá? Mas se você não lembrar, pode desmembrar ela, como eu disse. Então, como é que é uma área de um trapézio? Tá? É base maior, Bzão, mais base menor, Bzinho, tá? Isso aqui eu faço primeiro, entre parênteses, vezes a altura, e depois eu divido isso aqui tudo por 2, tranquilo? Então qual que é a base maior desse trapézio? É aqui, ó, de 0 a 15. Qual que é a base menor, professor? É aqui, ó, de 15 a 8, né? São duas bases, uma embaixo e uma em cima. Qual que é a altura? De 0 a 15, tá certo? Então eu tenho tudo. Então vamos fazer isso? Base maior, 15, né? 15 mais a base menor, que é quanto? De 15 até 8 tem quanto? Né? Na verdade não é de 15 até 8, né? É de 0 até 8. Então de 0 até 8 é a base menor. Então de 0 até 8 tem 8, tá certo? Somo isso aqui, multiplico pela altura, que é de 0 a 15, 15.
Tá legal? Bom, 15 mais 8 quanto dá? Né? Agora, e depois divido por 2, né? Obviamente, nossa equação. Quanto que dá 15 mais 8? Dá um tempinho pra você. 23, né? 23, deixa eu dividir isso aqui por 2. Então aqui eu tenho 23 vezes 15. 23 vezes 15. Isso tudo dividido por 2. Não tá cabendo aqui nessa folha, vou mudar aqui pra baixo, tá, pessoal? Então 23 vezes 15 dá 345, tá? Vou terminar aqui. Isso aqui dá 345. Perdoa a letra, tá, galera? Porque eu tô fazendo aqui com o mouse. Tá meio difícil. E no final eu divido isso aqui por 2. Então eu tenho um total de 172,5 Newton vezes segundos, tá? Não esquece da unidade, tá joia? Então essa daqui, resposta que a gente tem no final para essa questãozinha aí, tá? Algumas pessoas me perguntaram no WhatsApp, eu disse que eu responderia aqui no vídeo, né? Aqui também você tem alguns exemplos de cálculos, tá? Então você vai fazendo o cálculo de quantidade de movimento, né? Ó, massa vezes velocidade, a quantidade de movimento é a mesma, tá? Não é... Então, tranquilo também, tá? Vamos fazer essa 6, que é um exemplo de quantidade de movimento, tá? Quantidade de movimento é o quê? Massa vezes velocidade. Calcule a quantidade de movimento dos caminhões A e B do exemplo desse caderno. Qual que é o caminhão A e B, professor? Aqui de cima, ó, lá do exemplo, esses caras aqui, ó. Tá? Quantidade de movimento dos dois. Bom, quantidade de movimento do caminhão A. Como é que eu faço isso? Eu pego a massa dele, 900, multiplico pela velocidade, 100. Então, ó, aqui, vamos fazer a quantidade de movimento do A, tá? Então, a massa dele, que é 900, vezes a velocidade, que é 100. Tá joia? Então, a quantidade de movimento desse caminhão A vai ser o quê? 9, 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Quilograma vezes metro por segundo. Tá certo? Quantidade do B. Como é que eu faço? Preciso da massa e da velocidade dele. Vamos lá olhar. Massa 1.200, velocidade 75. 1.200, velocidade 75, tá? 1.200 vezes 75. Quanto que dá essa quantidade de movimento? Bom, 1.200 vezes 75, 90 mil. Tá certo? 90 mil quilograma vezes metro por segundo. Opa, faltou o metro aqui por segundo. Tá certo? Então, finalizado, galera. Tá joia? Então, olha só. O que a gente fez, né? Abordamos um pouco o conceito de impulso, quantidade de movimento, tá? E semana que vem, na aula presencial, a gente vai fazer isso. Só que, né, vamos avançar um pouco mais. Vamos dar uma revisada também, com certeza. Mas vamos avançar um pouco mais. Tá joia? Então se cuidem, tá? Se agasalhem, né? Pode perceber que eu já tô de touca aqui, de casaco, tá frio pra caramba. Se agasalhem, se cuidem. E semana que vem a gente se vê. Tá joia? Tchau, tchau.